boa noite. Hoje é 27 de janeiro de 2026. Está no ar mais uma edição do Rede Livre News. 6 prefeituras do Rio Grande do Norte estão na mira da Polícia Federal por suspeitas de desvios em recursos da saúde. E o prefeito de Mossoró, alvo da operação, nega irregularidades e afirma transparência na gestão. Em Natal, vereadores decidem manter o processo de cassação contra a vereadora Brisa Braque. E uma tragédia na BR-226. Uma criança de 10 anos morre após ser atropelada em Natal. Esse e outros destaques você confere agora no Rede Livre News. E a cidade de Mossoró amanheceu com a notícia da Operação Mederi, que foi até a casa do prefeito Alisson Bezerra, um dos alvos da operação, né, Hugo? Exatamente. Inclusive, a gente tem a reportagem. Pelo menos 6 prefeituras de cidades do Rio Grande do Norte estão na mira da Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema criminoso de desvio de recursos públicos e fraudes em processos de licitação de saúde no estado. Uma operação foi deflagrada nesta terça-feira e cumpriu 35 mandados de busca e apreensão. De acordo com informações divulgadas pela PF, os mandados de busca e apreensão aconteceram nas cidades de Mossoró, Serra do Mel, Tibau, Paraú, São Miguel e José da Penha. Todas ficam na região oeste potiguar. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, está entre os alvos da operação. Ele negou qualquer irregularidade em sua conduta. Tanto a defesa quanto o prefeito Alisson Bezerra, o prefeito de Mossoró, já se pronunciaram sobre a Operação Mederi. Não tenho compromisso com o erro. Acredito na justiça e por ela lutarei todos os dias da minha vida. Meu povo, hoje pela manhã, agentes da Polícia Federal estiveram na minha casa nesse dia 27 de janeiro de 2026 e aqui eu fiz questão de recepcioná-los com muita cordialidade como merece. Apresentei toda a minha casa, todos os cômodos, todos os ambientes, tudo. Ao final, foi levado o meu celular, o meu notebook e 2 HDs pessoais que eu guardei recordações e memórias ao longo de toda a minha vida. Estou na minha casa, com minha família, em paz e com muita tranquilidade, com muita fé em Deus e com muito sentimento de justiça, porque é por ela que a gente trabalha todo santo dia. Vereadores de Natal decidiram manter o processo de cassação contra a vereadora Brisa Braque numa sessão na Câmara Municipal nesta terça-feira. A colega Samara Bezerra traz os detalhes. Os vereadores de Natal decidiram, em sessão extraordinária realizada nesta terça-feira, manter o processo de cassação contra a vereadora Brisa Braque, do PT, na comissão processante criada para esse fim. O resultado foi diferente do parecer da maioria da comissão especial, que havia optado pelo arquivamento. A votação terminou com 15 votos contra o arquivamento, 9 favoráveis, 3 abstenções e 2 ausências. Após a decisão, a vereadora afirmou em plenário que a continuidade do processo não a afasta da vida pública. E ainda durante o pronunciamento, a vereadora Brisa Braque comparou a situação ao cenário nacional e afirmou que processos de cassação não devem ser usados diante de divergências políticas. E nem no Congresso Nacional a cassação do deputado Glauber Braga chegou aos finalmente. Porque se entende que é necessário respeitar os mandatos democraticamente eleitos. Se entende que essa cassação não deve ser a ferramenta de punição para quando se há discordância e divergência política. A sessão extraordinária teve como objetivo deliberar sobre o parecer da comissão processante que havia recomendado o arquivamento do processo, após denúncias apresentadas pelo vereador Matheus Faustino, do União Brasil. Para analisar o relatório, o plenário interrompeu o recesso parlamentar e rejeitou a proposta de arquivamento, mantendo a tramitação do processo de perda de mandato. Só para relembrar, a denúncia envolve alegações de irregularidades no uso de emendas parlamentares para financiar um evento político-cultural denominado Rolê Vermelho, realizado em agosto do ano passado. O evento foi interpretado por opositores como de natureza político-partidária. O caso já havia sido alvo de uma investigação anterior, que foi arquivada por decurso de prazo antes de o procedimento ser novamente instaurado. Pois é, Samara, esse é um caso complexo na Câmara Municipal do Natal. Existem forças ali que ficam se degladiando, brigando para que essa cassação aconteça. Por outro lado,
os apoiadores da vereadora Brisa Brack também lutam para manter o mandato da vereadora, que já se transformou em vários episódios. A gente vem acompanhando na imprensa local e também, a partir de agora, aqui na Rede Livre, esse episódio da Câmara Municipal do Natal contra a vereadora Brisa. De início, né, nós tivemos uma repercussão nacional desse caso, né, da vereadora, porque é a primeira vez que tem a cassação de um mandato aqui em Natal, e é um caso que tem se estendido, né, é uma discussão que tem se estendido em deterioração de outros temas, né, daqui da cidade, tem muitos temas para serem debatidos, e a Câmara tem investido muito tempo, né, e muita energia nesse caso da Brisa, né, que começou em agosto do ano passado. Nós estamos em janeiro de 2026 ainda comentando, né, e mesmo com a sessão extraordinária de hoje, temos aí um curto prazo, né, os vereadores vão ter um curto prazo para, né, votar esse caso, aí estamos falando de 38 dias. E a expectativa, na verdade, agora é que esse caso tenha novamente o mesmo desfecho do ano passado, né, que seja arquivado pelo decurso, né, do prazo. Perfeito. Eu andei pesquisando rapidamente e eu não consegui identificar um parlamentar da Câmara Municipal que foi cassado nos últimos 20 anos aí. Eu só consegui achar questões lá da ditadura militar, quando aconteceu o golpe de 64, quando Djalma Maranhão e também alguns membros da Câmara Municipal foram cassados. É um dado muito importante, né? Eu tive uma entrevista no ano passado com, né, um comentarista político e ele falou que isso abre um precedentes, né, para que a gente exista outras cassações, né? Tiveram outros pedidos de cassação aí, mas que nunca foram aprovados, nunca tiveram andamento, e com a Brisa é a primeira vez que isso acontece, né? Ela afirma ser um jogo ali de divergências políticas, né? Diz que não tem razão, não tem fundamento, né, jurídico para que haja essa cassação e que seja uma briga pessoal mesmo dentro da Câmara, né? Divergências políticas, porque a vereadora, como o pessoal sabe, é do PT, é de esquerda, eles são minoria na Câmara, e aí a base, né, do prefeito Paulinho Freire tem investido bastante nessa cassação e insistido, na verdade, né? Porque o pedido de arquivamento foi num dia, no outro dia teve o mesmo pedido de cassação, com os mesmos argumentos, mesmo tendo sido vencido o prazo, e a gente espera que tenha um desfecho, né? Bem lembrado. Samara, você tem mais destaques do nosso jornal e aproveitar para dar as boas-vindas aos nossos web espectadores, ouvintes. Você tem mais destaques, né? Isso mesmo, Hugo. Vamos lá. Uma criança de 10... Agora vamos falar de uma fatalidade, né? Uma criança de 10 anos morreu ontem após ser atropelada na BR-226 em Natal, Felipe Camarão, zona oeste da cidade. O caso gerou muita comoção e moradores cobram mais segurança e sinalização naquele trecho, viu? Eu sou moradora do bairro. Aquele trecho ali não tem, né, a faixa de pedestre, é uma via muito movimentada ali, o pessoal que está vindo de outras cidades, muito movimentada ali, principalmente no fim do dia, não tem sinalização e infelizmente aconteceu essa fatalidade, né? Inclusive temos imagens aí do acidente, a gente espera que leva o conforto aqui para a família que teve essa fatalidade. Uma criança de 10 anos morreu atropelada por uma caminhonete na tarde desta segunda-feira na BR-226 em Felipe Camarão, na zona oeste de Natal, quando atravessava a pista para buscar uma bola de futebol do outro lado. O nome do menino não foi divulgado pelas autoridades. Segundo a PRF, o motorista seguia no sentido da pista em direção a Natal e permaneceu no local após o acidente. O motorista contou à PRF que a criança atravessava a pista quando foi atingida. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e seguiu no local do acidente até o início da noite da segunda para finalizar a ocorrência. Como o caso resultou em morte, ele passa a ser investigado pela Polícia Civil com o auxílio das investigações e das perícias da Polícia Científica. E ainda no cenário nacional, mas agora falando de futebol, Lula pediu que Ancelotti assuma o Corinthians após a saída da seleção brasileira. Hugo Vieira nos traz os detalhes. Lula e Carlo Ancelotti se reuniram nesta segunda-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, juntamente com Gianni Infantino, presidente da FIFA, e Samir Chand, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. No bate-papo descontraído, o político pediu ao treinador para assumir o Corinthians depois que deixar o comando da seleção brasileira. O presidente também publicou um vídeo nas redes sociais, onde aparece ao lado do diretor da CBF e também do presidente da FIFA, além do treinador da seleção brasileira. E agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma entrevista com o advogado Lucas Arier. A gente volta já, né, Hugo? Já, não sai daí. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional.
Nosso estúdio é completo, com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Voltamos agora com a nossa entrevista do dia com o advogado em Direito Criminal e mestre pela Universidade de São Paulo, Lucas Ariê, que vai comentar a operação deflagrada hoje pela Polícia Federal aqui no Rio Grande do Norte e as possibilidades aí que o Poder Judiciário e também a Polícia Federal podem se deparar diante dessa ação de hoje, que cumpriu vários mandatos judiciais aqui no Rio Grande do Norte. Boa tarde, Lucas. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Lucas, foram vários mandatos, 35 mandados judiciais cumpridos, todos eles de busca e apreensão. Na prática, para explicar para quem está nos acompanhando, o que é que significa um mandado de busca e apreensão? Explica para a gente. Perfeito. Os mandados de busca e apreensão são um meio de obtenção de prova. O que é que significa isso? Significa que a polícia, ela, a partir dessa incursão que ela faz, seja no corpo da pessoa, chamada busca pessoal, seja nos domicílios da pessoa, chamada busca domiciliar, ela vai atrás de provas, ela vai atrás de documentos, vai atrás de celulares, vai atrás dos computadores que ofertam a essa autoridade policial uma série, um conjunto probatório, uma série de provas que permite melhor, mais bem entender os fatos que estão sendo apurados. E para que ela ocorra, é necessário dizer que precisa existir o que no direito se chama de fundadas razões, ou seja, uma razão baseada em fatos concretamente verificados já anteriormente à decisão, não podem ser conjecturas, não podem ser ilações, não pode ser nada que não esteja efetivamente documentado. Então, pelo que eu entendi, a polícia, nesse primeiro momento, cumprindo ordens judiciais, ela busca montar uma espécie de quebra-cabeça para alimentar o que é o chamado inquérito policial, é isso? Perfeito. O inquérito policial, ele se estabelece a partir de uma comunicação de qualquer pessoa, de uma representação, de uma chamada notícia de fato, e a partir disso a polícia ela tem uma definição do que é uma tese a ser comprovada. Ela parte dessa premissa, dessa investigação, ela parte dos fatos até chegar a ser os autores, caso exista de fato crime. Ô Lucas, nas imagens que foram divulgadas pela Polícia Federal, a gente percebe que foi apreendida uma certa quantia em dinheiro. Obviamente, isso chama atenção pela imagem, mas para a obtenção de uma prova, a gente acredita que é algo importante também para a polícia identificar a origem desse dinheiro. Como é que a polícia pode identificar, rastrear esse valor apreendido, né? Perfeito. Esse dinheiro, ele, para o senso comum, ele é uma prova irrefutável. Claro que as defesas vão contestar, vão dizer que não vieram da pessoa com quem o dinheiro foi apreendido. E para se identificar de onde saiu esse dinheiro, tem várias formas. Você vai também pelo número de emissão da nota, você busca impressões digitais, exames papiloscópicos, para que você consiga rastrear a origem daquela quantia, que certamente a gente sabe muito bem que hoje quem transita com dinheiro em espécie, muito possivelmente não quer deixar rastros no sistema bancário e que facilita a averiguação policial. Lucas, você é mestre formado pela Universidade de São Paulo, justamente dentro, pesquisando a tese de crimes supostamente apontados pela Polícia Federal dentro desse espectro envolvendo empresas, crimes financeiros de alta complexidade, de difícil investigação. Diante disso, o que é que se tem agora para a Polícia Federal tentar, além do dinheiro apreendido, levantar de provas, por exemplo? Ela pode chegar à quebra de sigilo telemático, de telefone, troca de mensagens de WhatsApp. Parece que, se não me engano, a nossa produção está nos informando aqui, o celular do Alisson foi apreendido, né? Isso também deve ser analisado pela polícia, né?
Perfeito. Agora, a polícia já deve ter, eu suponho, não conheço o processo, Perfeito. como qualquer inquérito está em sigilo. Importante dizer, por ser o prefeito, né, ou seja, ele está na condição de prefeito, ele tem um foro privilegiado, foro prerrogativo de função, e certamente esse inquérito tramita no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, lá em Recife. Bem lembrado. Os próximos passos, depois dessa medida judicial, suponho eu, que devam ser medidas como a interceptação telemática, para que você possa quebrar o sigilo das mensagens que estão com o celular, que estão no celular, melhor dizendo. Eu suponho, como eu vinha dizendo, que já deve existir uma quebra de sigilo bancário, porque é uma medida menos gravosa. Então, se começam as investigações, geralmente, a partir dessa medida, que é a medida preliminar, digamos assim, para investigar esses crimes que eu costumo chamar de crimes de corrupção político-empresarial. De um lado, você tem um agente político com a perspectiva de se auto-manter no poder, de crescer os seus projetos políticos. A gente está vendo aí o prefeito de Mossoró com a intenção de ser governador do Rio Grande do Norte. Então, a gente também não pode fazer nenhuma ilação, ele terá todo o tempo para se defender, está sendo defendido, inclusive, por um grande advogado com quem eu trabalhei, doutor Fabrício Feliciano, e ele vai ter o tempo devido e necessário para esclarecer os fatos. Mas toda essa controvérsia, ela gira em torno de um ambiente em que você tem candidaturas cada vez mais caras, você tem como ficou registrado, documentado pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado, GAECO, na campanha à Prefeitura de 2024, uma série de evidências de abuso do poder econômico e político, e para isso, óbvio, você precisa tirar dinheiro da economia. Você não produz isso, você não dilapida diretamente, você não vai no cofre da prefeitura e, falando em tese, obviamente, e tira esse dinheiro para sustentar a sua prática política, que a gente sabe que, infelizmente, retornou com muita força no Brasil essa perspectiva neocoronelista. As pessoas não querem mais convencer pelo voto. Esses políticos tradicionais não fazem questão do convencimento pelas ideias. Eles querem, muitas vezes, adaptar relações de trabalho, adaptar relações empregatícias, de forma que essas também tragam um rendimento político, e para isso você precisa montar, edificar e gerar uma estrutura financeira muito robusta. Para quem aposta nessa saída, então acaba gerando incentivos para que essas pessoas se arrisquem em condutas criminosas, criminais. Perfeito, viu, doutor? Lucas, uma coisa que se especulou muito logo nas primeiras horas da manhã de hoje, quando o público ficou sabendo dessa operação grande da Polícia Federal aqui no estado, teria sido um boato de um suposto mandato coercitivo contra o prefeito Alisson Bezerra, que ele teria sido levado coercitivamente pela Polícia Federal. E eu fiquei em dúvida porque parece que esse dispositivo ele já tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal para que ele não ocorra. Tem outra alternativa para que isso ocorra? E lembrando que não há informações de que Alisson teria sido levado coercitivamente pela Polícia Federal. Pois bem, esse dispositivo foi declarado inconstitucional. A última vez que eu me lembro dele ter sido aplicado foi exatamente contra o ex-presidente e atual presidente Lula, que não havia sequer se recusado a comparecer à Polícia Federal, mas toda e qualquer pessoa, como parte de um inquérito, ela não precisa ir perante a autoridade policial. A ida dela à autoridade policial é um meio de defesa. Portanto, se a pessoa não quiser prestar declarações, fica por conta e risco dela. Então, eu acho que essa tese de que ele teria sido levado, conduzido coercitivamente é equivocada, e se aconteceu, infelizmente, a polícia pode ter deixado uma possível nulidade pelo caminho. Não acredito que, pela competência técnica da Polícia Federal, tenha ocorrido um erro tão primário como esse. Eu imagino que, no máximo que possa ter acontecido é ir junto com as autoridades policiais até a sede da polícia para preencher os documentos de apreensão de tudo quanto foi apreendido. O prefeito disse que foram apreendidos os aparelhos celular dele, o computador dele e alguns outros arquivos que ele dispunha em casa. Então, você preenche um laudo, um auto de apreensão, e eu suponho que deva ter sido no âmbito desse tipo de medida que ele se dirigiu à Polícia Federal lá em Mossoró. Perfeito. Lucas, você tem experiência nessa área, e
E eu queria te perguntar sobre os desdobramentos políticos de uma operação dessa magnitude. Porque, como você destacou, e o público sabe, Alisson, ele é pré-candidato ao governo do Estado, e uma ação dessa, ela mexe com tudo na política, né? O que é que você avalia do que pode surgir a partir dessa operação? Alguma certa insegurança por parte da campanha do Alisson? Isso também pode mexer com outros nomes que estão postos? Então, eu acho que já havia algum noticiário que se dava em torno de supostas relações do atual prefeito Alisson com empresários, relações supostamente promíscuas. Isso foi documentado pelo jornalista e blogueiro Bruno Barreto, lá de Mossoró. Ele conseguiu áudios, perfeito. E esses áudios, um empresário ou vários empresários, não me recordo exatamente quantos eram, falavam de uma suposta, de uma alegada postura do prefeito Alisson, no sentido de extrair recursos e de modo que essa contrapartida, ou seja, os recursos que ele supostamente receberia, serviriam para deixar essas pessoas atuando na máquina pública de Mossoró. Então é o famoso tomar lá, dá cá. A corrupção, ela se caracteriza exatamente por isso. Ela precisa, de um lado, ter uma vantagem indevida para o agente político precisa ter algum ganho, e em contrapartida ele precisa fazer algo objetivamente identificável. Perfeito. No caso em questão, supostamente ele teria dado preferência, ele teria conseguido garantir que a empresa de medicamentos, nessa operação chamada Mederi, fosse a empresa contratada pela Prefeitura de Mossoró. Tudo isso falando em tese, como eu vinha dizendo, a gente não teve acesso ao inquérito e assim deve continuar sendo nos próximos períodos. Mas eu acho que, no geral, essa situação mexe um pouco com o tabuleiro político. O prefeito Alisson construiu a imagem de que era alguém fora das chamadas oligarquias, fora dessa classe dominante mais tradicional, e agora se vê que com o caminhar que ele vem fazendo, com a ligação que ele vem construindo com pessoas dessas chamadas oligarquias, pode ser o caso dele ter adotado políticas, digamos, tradicionais, como eu vinha dizendo, que tem a ver com essa reascensão desse neocoronelismo, em que se baseia na fragilidade econômica de uma parte da classe trabalhadora, de uma parte do povo brasileiro. Lucas, bem lembrado, né? Essas questões políticas locais são muito fortes. E outro aspecto também dessa operação que a gente pode analisar, Lucas, é que a Polícia Federal também ela começou a trabalhar, isso também pode ser um resquício da Lava Jato, de uma forma muito mais tímida, né? Antes você tinha operações grandes, né? Com entrevistas e tal. Isso também, essa forma tímida de divulgação e atuação também é em respeito ao processo no judiciário que tramita? Eu imagino que muito se aprendeu com a Lava Jato. Eu estudei a Lava Jato na minha dissertação de mestrado e, para mim, ficou muito caracterizada a perspectiva facciosa que a Lava Jato teve. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Lava Jato ela estava orientada politicamente. Isso não é nenhuma teoria da conspiração. Basta ver que suas duas principais lideranças, o senhor Sérgio Moro, que é hoje senador, e o senhor Deltan Dallagnol, que perdeu o mandato, teve seu mandato cassado na Câmara de Deputados, são dois expoentes do campo da extrema-direita, do campo conservador. Portanto, a Lava Jato ela recorreu a esses métodos, muito nutrida pela escola do FBI. O FBI documenta esse tipo de atuação. Lá dentro dos Estados Unidos, eles permitem uma roubalheira sem precedentes. Basta ver que o presidente Donald Trump, no seu regime atualmente imposto, segundo o New York Times, já engordou os bolsos em pelo menos 1,4 bilhão. E, obviamente, a Suprema Corte dos Estados Unidos tem uma decisão que impede toda e qualquer investigação criminal e punição para os seus presidentes no âmbito da sua atuação como presidente. É a carta branca, né? A carta branca generalizada. Então, o FBI faz essa vista grossa, o DOJ, né, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, faz essa vista grossa, cria cortinas de fumaça como o próprio sequestro do presidente Nicolás Maduro, e que eles já tiraram a acusação do cartel, que nem existe, eles reconheceram que o cartel nem existe, enquanto eles vão, de forma ilegal, de forma informal, junto às autoridades brasileiras, que, na verdade, muitas vezes traem a pátria, traem o país, para que essas pessoas sejam por elas instruídas. E a lógica é constranja e crie reputação
a partir de uma tática de cascata de informações. Então, todo dia você vai lá martelando, tem os dutos saindo dinheiro, como se aquilo ali fosse o maior escândalo da história. Na Lava Jato, basta lembrar que se tratava do cartel das empreiteiras, criado já desde a época da ditadura militar. O aeroporto do Galeão, por exemplo, foi construído sem licitação pela Odebrecht, e a partir dessa ligação que eles tinham com o núcleo do regime dos generais. Então, acho que hoje a Polícia Federal, sob o comando, obviamente, de um diretor-geral que é consciente do uso pernicioso que essas táticas trazem, Perfeito. Ela tem adotado essa postura um pouco mais comedida, e isso é salutar, seja para a direita, seja para a esquerda. Então, não houve nada espalhafatoso, não houve uma condução coercitiva ilegal, nada do gênero. A coisa tem que andar assim, tem que ser feito tudo com muita calma, com muita tranquilidade, para que os fatos sejam elucidados e não haja manipulação política, porque isso faz com que o povo perca o interesse, perca a vontade de defender as instituições democráticas. Entrevistamos aqui Lucas Ariê, advogado. Muito obrigado pela participação, Lucas. O espaço está aberto, volte sempre. Valeu, meu amigo. Obrigado. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Fica aí. Bom, e o nosso programa vai ficando por aqui. Passou rápido, né? Nem senti, né, Hugo? A gente volta amanhã, viu? Muito obrigada pelo carinho dessa audiência. Uma boa noite e até mais. Um abraço. Amanhã com mais entrevistas e análises e, claro, notícias aqui no Rede Livre News. Até amanhã.